A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 7, com o seguinte tema: Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Mas primeiro, quero agradecer de todo o meu coração a todos os irmãos que se preocuparam comigo e oraram por mim. Eu quero informar a todos, para a glória de Deus, que estou bem melhor. Graças a Deus, graças às vossas orações. Continue orando por nós, precisamos muito deste apoio espiritual de todos vocês. Aguardamos sempre ansiosamente este momento de estudos e o nosso desejo é estar bem para falar a palavra de Deus e trazer a nossa cooperação a todos vocês. Vamos então para o comentário desta lição. A capacidade de pensar é um atributo da alma humana. Trata-se do aspecto cognitivo que reside no intelecto de cada ser humano. É o aspecto racional da alma. Somando-se ao pensamento, temos também o raciocínio, o conhecimento, a compreensão, a memória. É dever de todo cristão administrar bem a sua mente e os seus pensamentos para a glória de Deus. De acordo com a Bíblia, devemos bloquear os pensamentos que são nocivos à alma. Ao mesmo tempo, devemos incrementar os bons pensamentos que a edificam. Diz a Bíblia: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É de fundamental importância mantermos a mente permanentemente renovada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto de número 1. Uma visão introdutória. A experiência de Adão e Eva. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Desde os primeiros momentos da criação do homem, Deus chamou à existência os atributos de sua alma. A tarefa de dar nomes aos seres criados por si só se constituía numa tarefa monumental. Era algo que exigia o exercício de uma mente altamente qualificada, fora de qualquer padrão que hoje conhecemos. Adão exercitou a sua capacidade de pensar, imaginar, gerar ideias, criar nomes que nunca existiram, associar esses nomes a estilos específicos, memorizá-los e divulgá-los para as próximas gerações. O trabalho de Adão, em virtude de sua singularidade, importância e envergadura, nunca mais seria repetido por outro ser humano. Quando Adão concluiu a sua tarefa, estava provado que a mente humana fora criada com uma estrutura altamente complexa e elevada, tendo sido dotada de raciocínio, criatividade e poder de decisão. Conceito e origens. O que é isto que chamamos de pensamentos? Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, imaginações, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Os pensamentos fazem parte dos mistérios da mente humana, sendo gerados por fatores internos e externos, podendo ser também uma combinação de ambos. De acordo com a ciência, os pensamentos têm uma base física nas redes neurais do cérebro, que são compostas por células cerebrais, os neurônios. Os pensamentos servem como base e conteúdo para as nossas reflexões, tomadas de decisões e construção de conceitos. Os pensamentos surgem espontaneamente, podendo ser conscientes ou inconscientes, voluntários ou involuntários. Embora sejam fundamentais para a cognição e as emoções, é importante lembrarmos que os pensamentos não são fatos, pois são as interpretações dos fatos. Pensamentos negativos ou positivos podem desencadear reações químicas do corpo
influenciando o nosso bem-estar físico. Existem vários tipos de pensamentos. Por exemplo, o pensamento reflexivo é aquele que nos ajuda a aumentar a consciência sobre as nossas ações. O pensamento crítico é aquele que envolve a análise dos fatos de forma comparativa e cuidadosa, a fim de chegarmos a uma avaliação próxima da realidade. O pensamento lógico é aquele que lança mão de regras do raciocínio. O pensamento criativo diz respeito à capacidade de gerar ideias novas e originais. O pensamento prático é aquele que está sempre focado na solução dos problemas do dia a dia. Qualquer que seja o tipo ou a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprová-los ou reprová-los, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Características dos pensamentos. Os pensamentos podem ser bons ou maus, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Não podemos alimentar a mente com conteúdo enganoso ou impuro. Inevitavelmente, tudo o que passa pelos olhos e ouvidos se converte em pensamentos. Por isso disse o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo 103, 3-5. A mente processa os pensamentos a partir de conteúdos obtidos das imagens e dos sons do meio ambiente ao nosso redor. Por isso é importante filtrar tudo o que ouvimos e vemos. Geralmente o caminho do pecado começa com uma imagem atrativa e desejável, conforme lemos, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Somado ao desejo, temos também a força da imaginação, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se a falsa imaginação não for abortada, ela dominará a nossa mente e influenciará a nossa decisão. Temos que quebrar o ciclo do pecado enquanto este ainda se encontra no processo dos pensamentos, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. É possível checar a veracidade dos pensamentos fazendo algumas perguntas. Por exemplo, por que eu estou pensando assim? Este pensamento pode ser confirmado como verdadeiro pela Bíblia? Este pensamento edifica? Este pensamento honra Cristo? Se as respostas forem negativas, então este pensamento tem que ser reprovado e lançado fora. Ponto de número 2, a gestão dos pensamentos. Imperativo ético e espiritual. Porque é como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. É preciso ter consciência de que os pensamentos são invisíveis, mas são reais. Paulo descreve em detalhes como deve ser a gestão dos pensamentos em Filipenses, no texto que nós lemos no início, no nosso texto áureo, Filipenses 4:8. Vamos analisar cada sentença. Paulo disse: devemos pensar em tudo que é verdadeiro. Apenas 8% das notícias que ouvimos são verdadeiras. 92% são sensacionalistas ou mentirosas. A Bíblia diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Devemos pensar em tudo o que é honesto. Na outra tradução, Almeida atualizada, respeitável. Atualmente temos propagandas enganosas, sites falsos, discursos distorcidos, simulações, fake news e etc. O cristão não deve perder tempo tentando entender como funciona este mundo sem Deus. Ao contrário, deve fixar a sua mente no reino de Deus,
o reino da coerência, da justiça e da perfeição. Devemos pensar em tudo o que é justo. A Bíblia diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Não existe nada mais edificante do que meditar nos atributos divinos. Ainda que a injustiça se encontre em todas as áreas da vida humana, Deus é justo em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Devemos pensar em tudo que é puro. A palavra grega, agnos, descreve aquele que é moralmente puro e livre de manchas. No ritual judaico, descreve algo que foi purificado e pode ser oferecido a Deus e usado em seu serviço. Paulo está falando da pureza de mente, sabendo que a palavra de Deus é aquela que sonda os nossos pensamentos e intenções de coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Devemos pensar em tudo que é amável. Amável é tudo que pode ser amado. Deus é o ser mais amável de todo o universo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, teu poder. Deuteronômio 6:5. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar os filhos de Deus como objetos do perfeito amor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João 5:2. Devemos pensar em tudo que é de boa fama. Este é o pensamento direcionado a eventos nobres e a pessoas dignas. Se há alguma coisa com virtude, se há alguma coisa com louvor, disse Paulo, nisso pensai. A expressão nisso pensai indica uma conduta ativa e não passiva. Nisso pensai é a administração da mente para Cristo, acima da técnica. As técnicas de gestão dos pensamentos que vemos hoje em dia são técnicas de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana e do nível natural. A palavra de Deus vai muito além e nos inspira a pensar nas realidades celestiais. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 2 e 3. O exercício espiritual de pensar nas coisas que são de cima nos liberta dos conflitos mentais que dominam a sociedade. Recursos espirituais. A palavra de Deus revela o caminho da salvação e registra os maiores eventos da história, fato que a torna o livro mais importante do planeta. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Não podemos perder a rica oportunidade de meditar no livro dos livros. E para vencermos definitivamente as preocupações, devemos nos fortalecer no poder de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Isto significa que posso passar por altos e baixos, pelos vales ou pelas montanhas. Posso estar saudável ou enfermo. Posso ter fartura ou estar em dificuldades. Guardo os meus pensamentos naquele que me fortalece. Por fim, devemos confiar nas provisões de Cristo. Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Deus não nos dá de acordo com o que pedimos, não. Ele nos dá de acordo com as riquezas de Cristo, que vão além do material e do físico, para que olhemos para as suas bênçãos espirituais. Jerusalém e Betânia. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos 6:31. Betânia significa o lugar do descanso. Nesses dias de tanta agitação, Jesus nos convida a descansar nele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Glória a Deus. Ponto de número 3. A batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Não podemos simplificar o controle da mente e dos pensamentos, principalmente quando consideramos o amplo quadro da realidade espiritual que enfrentamos. Na batalha mencionada por Paulo em Efésios 6, a mente e os pensamentos se constituem na principal arena, onde ocorrem os conflitos espirituais. Não podemos subestimar o poder e as astúcias do maligno em querer dominar os nossos pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás infiltrar em seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. O que fazer para proteger a mente? Paulo ensina que devemos tomar o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação, aos Efésios 6,17, porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, Isaías 59,17. O capacete serve para proteger a cabeça, a área mais exposta e vital do corpo humano. É na cabeça que está a mente, de onde fluem os pensamentos e as imaginações. Estas faculdades são visadas pelo inimigo. Satanás sabe que se ele puder semear um mau pensamento na mente de uma pessoa, esta ficará sob o seu domínio, seu poder. Portanto, é aí que reside a importância de recebermos o capacete da salvação. E a melhor maneira de tomarmos o capacete da salvação é adentrando nas Escrituras e fazendo um estudo da doutrina da salvação, tal como ela está revelada na Bíblia. O conhecimento desses fatos bíblicos, ou seja, da salvação em Cristo, é um antídoto eficaz contra as astutas ciladas do diabo. Tem muita gente duvidando da salvação porque ainda não recebeu o ensino adequado, o capacete que vai proteger a sua mente. De fato, a salvação de Jesus Cristo é eterna. Ninguém precisa ter dúvidas e nem temores. Nós somos salvos por uma aliança eterna. O sangue de Jesus Cristo tem um valor eterno, portanto, a nossa salvação é eterna. Cada crente individualmente deve ter o seu próprio capacete, a sua própria convicção. Ninguém pode emprestar o seu capacete para outra pessoa. Convicção é algo individual. Cada um tem que ter a sua convicção. Cuidados práticos. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Além dos cuidados advindos da teologia bíblica, devemos ter cuidados práticos. Devemos adotar alguns hábitos diários que nos ajudarão a manter a saúde mental e ajudará também a proteger nossa mente. Por exemplo, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que podem produzir complexos de inferioridade ou superioridade. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, 2 Coríntios 10, versos 12 e 13. Segundo, devemos proteger a mente contra os maus pensamentos e vigiar contra a mentira e o engano, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, aos Efésios 4:14. Terceiro, devemos nos livrar do excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. A Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, segundo aos Coríntios 4:18. Quarto,
Devemos memorizar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Se atentarmos para essas atitudes, teremos uma mente saudável e espiritual. Vamos para a conclusão. O ensino sobre a administração da mente renovada é a base da nova vida. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Portanto, devemos usá-la. A cada dia, devemos fazer a opção sobre o tipo de vida espiritual que queremos ter. A Bíblia diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, de 11 a 14. A decisão de nos considerarmos mortos com Cristo é a certeza de uma nova vida, uma vida plena de liberdade, com novos pensamentos que glorificam a Deus. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar ao Senhor para o encerramento. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos de Ti em gratidão e em louvor por todas as obras profundas de Deus, do Espírito Santo e de Cristo em nossas vidas. Pai de amor, em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, todos os hábitos, todos os princípios da Tua palavra, para que as nossas mentes estejam consagradas a Ti, sejam santificadas e se tornem instrumentos da Tua palavra, da Tua revelação. Abençoe, Senhor, meus irmãos, abençoe a Tua igreja, nossa família, guarda-nos a todos debaixo do Teu amor insondável e eterno. Nós oramos hoje e sempre te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.